E a gente vai tratar, né, sobre isso, né, sobre a cosmovisão sexual cristã, pelo prisma de se ela é necessária, né, ou se ela é obsoleta, se ela é antiquada para o nosso contexto, tá? Aí o livro que eu vou usar como base é esse, né, que é do Andrew Sandler, acho que é assim que pronuncia o nome dele, e que tem como um subtítulo A Ordem de Deus na Era do Caos Sexual. Tipo, ele vai trazer pontos como, eu vou até citar aqui para vocês, para a gente já ter uma noção. Eu vou basicamente me basear nele, né? Eu peguei algumas outras referências, mas ele é a minha principal base. E ele vai tratar, tipo, sobre 2 revoluções e uma ética. Se a ética sexual cristã está fora de moda na igreja e também se ela está fora de moda na cultura. Ele vai falar sobre a cosmovisão sexual cristã e, por fim, a nossa responsabilidade, né, diante desse caos que ele cita e da necessidade da ordem de Deus nesse contexto. Ele vai começar com esse tema, né, que é a questão de haver 2 revoluções e uma ética, e que nós, filhos da civilização ocidental, somos herdeiros de 2 revoluções, que é a francesa e a sexual. A Revolução Francesa é conhecida como a mãe das revoluções, né? Ela foi no final do século XVIII, né? É uma revolução que praticamente todo mundo conhece. E ela foi uma revolução que, no primeiro momento, ela teve uma intenção política, mas se tornou uma revolução social e deu origem a outras revoluções, como eu tinha dito. O autor ele destaca que tem pontos positivos, né? Que nem tudo também é só negatividade, que é a questão de que ela estabelece com clareza o Estado como instituição social separada. Só que, digamos que nesse ponto positivo que ela tem um ponto negativo junto disso, né? Então, que é a questão do objetivo de desacralizar o Estado e, por meio dele, toda a sociedade. Então, com essa última frase, a gente entende porque ela se inicia como uma revolução política e se torna uma revolução social. Já a revolução sexual, ela é um pouco mais jovem, né? Foi agora no século XX e na década de 60, né, mais precisamente. E já ao contrário da Revolução Francesa, o seu objetivo norteador era mudar a cultura, moldar e mudar a cultura, e tratar o sexo como algo, como uma recreação individual e com um fim em si mesmo, né? Justamente porque eles consideravam a ética sexual cristã como algo retrógrado, né? E sufocante. Então, o ponto que ela vai acabar, digamos que batendo, não é nem um pouco neutro, né? Até porque não existe neutralidade, mas é justamente essa questão da ética sexual cristã. E ela vai, né, lançar sementes. Isso vai crescer, vai se transformar numa árvore, e hoje podemos dizer que nós estamos colhendo os frutos amargos dessa revolução. E, nesse sentido, ele vai destacar 3 públicos que são atingidos por essa revolução, né? Que são as mulheres, são as crianças e os homens. Eu falei nessa ordem de mulheres, crianças e homens propositalmente, porque a revolução sexual, ela vai vir com um discurso, né, que vai querer trazer uma questão de uma vertente assim mais voltada para defender os vulneráveis, os mais fracos e tudo mais, mas não é bem isso que a gente vê, né, de acordo com as consequências que são geradas com a revolução sexual. Então, a gente vai ver o primeiro ponto, que é em relação às mulheres. O autor ele vai trazer dessa maneira, como eu coloquei aí, eu coloquei bem da maneira como ele colocou, que para as mulheres ele vai fazer meio que um contraste, né? O que as mulheres querem e o que a revolução sexual propõe para as mulheres, certo? Então, a mulher ela quer um homem comprometido e amoroso para si e para seus filhos. Só que a revolução sexual propõe um playboy irresponsável e despreocupado, bem distante da ideia de provedor e tudo mais. Um homem que participe, a mulher deseja, um homem que participe dos deveres domésticos, e a revolução sexual propõe praticamente nenhum incentivo para um homem estar em casa, exceto para jogar videogames, talvez. Aí ele usa um pouco da ironia, né? Por último, ele pontua que a mulher ela quer romance, e a revolução sexual propõe o convite, né, da pornografia e transforma as mulheres em objetos. O segundo público
são as crianças. No caso das crianças, algumas consequências da revolução sexual, esse termo consequência é justamente porque elas acabam sendo vítimas, né, do posicionamento dos seus pais. As consequências que acontecem são divórcio, e isso está atrelado, né, a grande possibilidade de tornar as crianças ainda mais vulneráveis e com pouca clareza sobre o real significado do casamento, e não só pouca clareza sobre o real significado do casamento, né, pouca clareza também em relação à maternidade e à paternidade, certo? E o outro ponto também é pedofilia. Ou seja, uma criança que está numa situação vulnerável, ela vai correr mais riscos. Então, isso é um ambiente propício para que aconteça abusos ou coisas desse tipo, né? Pelo descuido e tal. E também tem a questão de que eu não sou da área da pedagogia, mas eu sei que até os 6 anos de idade, do 0 aos 6 anos de idade, é um tempo, né? Que ele é muito importante para a criança, nessa questão do desenvolvimento infantil. Tem até uma série na Netflix, que eu acho que é o começo da vida. Eu acabei assistindo alguns capítulos, digamos assim, uma série documentário, não sei. Mas eu acabei assistindo para poder compreender como é que acontecia esse desenvolvimento, né, das crianças, tanto para poder compreender, né, com as crianças que estão ao meu redor, até porque eu tenho uma sobrinha, e também como isso aconteceu, o que pode ter tido alguma interferência, né, no meu percurso. Aí é bem legal para a gente ter essa noção. E outra coisa é a questão do aborto legalizado, né, que ele é apontado como um plano B permanente, contracepção, resultando no assassinato de milhões de crianças. Esse último ponto, digamos assim, é algo que não dá nem a oportunidade, né, da criança crescer e desenvolver. E você vê que ele faz meio que uma linha, né, tipo, que um abismo vai chamando o outro. Então, as consequências da descrição que ele faz da relação quanto às crianças é nesse sentido. E tanto elas quanto as mulheres são os principais alvos atingidos com a revolução sexual. Eu destaquei esse ponto aqui em relação, eu peguei de outro livro, que eu já tive acesso, que foi Paternidade Bem Resolvida, e ele vai trazer, né, as consequências do rompimento da intimidade com os pais, né, da criança com os pais. E eu resolvi colocar também, porque para a gente ter um pouco mais de clareza, né, desses frutos, desses pontos. Essa questão das ações punitivas diz respeito a você crescer culpando seus pais, punindo seus pais. É muito claro a gente saber que você punir os seus pais, né, é perpetuar o mal. Pela falta do entendimento que essa criança vai ter, porque basicamente ela não vai nascer num lar com princípios cristãos, vai acabar que ela vai perpetuar esse mal, porque vai reagir com punição, né? Então, toda essa questão do rompimento da intimidade vai gerar isso. Vai também gerar relacionamentos superficiais, a questão da frieza emocional, a questão dos relacionamentos superficiais é justamente porque não tem referência de um relacionamento sólido, né? Então, vai ser superficial, provavelmente. A questão da frieza emocional, porque você não vai conseguir dar aquilo que você não recebeu, né? Então, vai acabar gerando frieza. A orfandade, que não necessariamente é você, tipo, ser abandonado, né? No sentido literal. Mas a questão de, tipo, você ter pai, ter mãe, mas é como se não tivesse, digamos assim, né? Então, essa questão da orfandade ser bem presente. Tem a questão das distorções sexuais, que era o ponto que eu mais queria chegar, e também pode acontecer por causa desse rompimento da intimidade com os pais. Também pela questão da falta de referência, né? Falta de ensino, a falta de toda essa explicação, dessa explanação. Então, não vai ter como ela reproduzir algo que realmente seja saudável, caso não haja uma intervenção, né? Que ela possa ter um contato com o evangelho. E a questão da codependência, que também é chamada de dependência emocional, né? Pode gerar essa questão excessiva na criança, né? Que ela for desenvolvendo, se tornando alguém que queira ter uma pessoa, sei lá, ela pode ser que seja com um amigo, seja com alguém que ela começa a se relacionar, né? Ela ter aquela pessoa como um deus, digamos assim, pela falta que ela teve durante toda a vida. A gente vai ver agora sobre os frutos em relação aos homens. No quesito da agenda revolucionária, né, da revolução sexual, os homens não seriam os mais beneficiados, né? Mas, ironicamente, eles foram os mais beneficiados. Por quê? Eles levantam uma bandeira contra o machismo. A revolução sexual, ela reforça, tá? Essa ideia do machismo, essa ideia da objetificação da mulher, entre outras coisas. Então, mesmo que eles não pretendessem trazer a mensagem,
De certa forma, eles falam de uma liberdade do sexo recreacional, sem se comprometer com uma esposa e com os filhos, o que acaba gerando jovens fracos e muitas vezes incapazes de manter um emprego e que não passam tempo cuidando dos filhos, né? Outra coisa que eles acabam transmitindo, mesmo que não pretendido, digamos assim, é o consumo da pornografia sem nenhum estigma social, que também bate na questão de não cultivar o amor de uma mulher, além de passar a sofrer consequências biológicas. Eu vou até tocar um pouquinho nesse ponto aqui, porque é importante, e também do incentivo ao aborto, né? Porque acaba tendo a tendência de não assumir a paternidade. E eu já presenciei algumas situações de pessoas falando, mas se acontecer alguma coisa, eu vou mandar tirar, né? Como se fosse algo assim, super normal. Aí a gente consegue entender como isso realmente começou a se enraizar, né, na nossa cultura e ser, para algumas pessoas, naturalizado. No que diz respeito à pornografia, tem algo que ele destaca, que é assim, a neuropsiquiatria mostra que a exposição extensa à pornografia dispõe o cérebro em satisfação sexual. A visualização repetitiva de pornografia redefine os caminhos neurais, criando a necessidade de um tipo e nível de estímulo insaciável na vida real. Nesse sentido, eu quis me ficar um pouco nesse âmbito da pornografia, destacar um pouco ele, e trazer também para o nosso contexto, porque embora a gente tenha falado dos frutos dessa revolução, e ter detalhado cada um deles, né, com os públicos, é bom a gente situar no agora, né, situar no tempo presente. E nós estamos em quarentena, né, estamos no contexto de pandemia, e eu fiz algumas pesquisas para nos ajudar a enxergar isso com mais nitidez, tá certo? Pronto, isso aqui. O reflexo dos frutos em tempos de pandemia. Se você for pesquisar no Google, colocando assim, aumento do número de acessos em sites pornográficos na quarentena. Vai aparecer um turbilhão de notícias, sabe? Muitos sites de notícias, muitas coisas. Eu ia colocar mais alguns, mas eu fiz não. Tá bom, esses aí pra gente ter uma noção, né? E o que você vai percebendo ao longo da matéria é uma naturalização, né? Então, tem um site, que foi esse site aqui que eu coloquei o gráfico, que ele acabou dando 30 dias, foi 30 dias, acho que é um pacote premium, né, para quem assinasse agora, na quarentena, porque, tipo, eles estavam comemorando, porque o número de acessos, assim, aumentou drasticamente, entendeu? E começou a liberar algumas coisas e tal, só que já tinha outros sites que estavam falando que estavam tendo um certo cuidado de não liberar de graça, porque não queria que crianças, adolescentes tivessem acesso, deve ser algo que quem deve ter acesso é só para quem tem dinheiro, quem é adulto, não sei o quê. Mas, no geral, o contexto dessas matérias é tipo assim, isso é natural, então a gente está no contexto de pandemia, as pessoas precisam relaxar, elas precisam ter prazer, esse tipo de coisa. Basicamente, você vai ver algo sempre parecido nesse sentido. Acho que você pode ver uma coisa ou outra que traga mais para o lado negativo, tá? Mas, no geral, vai ser sempre como algo mais naturalizado. Eu até me espantei. Eu acho que não deveria nem ter me espantado, mas enfim, eu me espantei, né? Tipo, com a questão de, tipo, achar muito, 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 muito normal. Enfim, nesse primeiro gráfico, eu não sou muito boa com gráficos, né, gente? Eu confesso, queria ter ajuda web para ver se eu não tinha feito alguma besteira. Mas ele é muito didático, tá? Nesse primeiro gráfico, mostra do dia 24 de abril ao dia 17 de março, tá? No dia 17 de março, você vê que ele atinge, né? Ele vai, tipo, atingir... Ai, Jesus, chega. Ele vai atingir quase o ponto lá, né? Que tá, tipo, 14, né? O ponto máximo. E ele atinge 13,7%, né? Então, se você for comparar de fevereiro para abril, né, dia 17 de abril, que por sinal foi o dia em que teve o primeiro óbito aqui no Brasil, né, do coronavírus, você vê que é algo realmente gritante. E nesse outro gráfico, que ele é o mais atual, né, ele vai mostrar até dia 23 de abril, e você vai ver que vai ter alguns declínios, mas numa questão de oscilação. Vai abaixar, levantar, mas nunca
vai ter uma queda, sempre subindo. E são dados que a gente olha assim e que torna, né, faz a gente ficar um pouco preocupado e ver que há muitas pessoas que são do meio, né, cristão, que estão passando também por essas dificuldades. Eu achei bacana que teve algumas pessoas nas redes sociais que começaram a falar sobre pureza sexual intencionalmente, né, começou a mostrar esses dados, começou a falar sobre a importância de se manter isolado e puro, né, e também eu gostei muito do posicionamento de algumas pessoas como uma rede de apoio, né, então é muito bom a gente tocar nesse ponto, né, que a gente vai ver com mais detalhes quando eu e a Maia apresentar sobre a política da pornografia, mas para a gente ver que esses frutos da revolução sexual estão mais perto de nós do que a gente imagina. Aí agora a gente pode se perguntar, né? Diante de todo esse contexto, né? Toda essa questão do que diz respeito ao público feminino, no que diz respeito ao público infantil, em relação aos homens, será que isso não quer dizer que a ética sexual está ultrapassada, né? Será que isso não quer dizer que ela não é tão eficaz? Será que quer dizer que ela é obsoleta, ela é antiquada? Daí eu destaquei, né, uma citação que o autor ele traz, que ele diz assim: se a ética sexual cristã está ultrapassada, então o cristianismo está ultrapassado, pois a ética distinta é inerente ao cristianismo, e a ética sexual é seu aspecto indispensável. Em sentido mais positivo, a ética sexual cristã permanece válida porque a Bíblia, a revelação proposicional do cristianismo, em que essa ética é mais descortinada, de forma mais ampla, está em operação. Ele vai ser muito pontual, né, nesse sentido, e vai falar de que a ética sexual ela não está obsoleta, né, embora a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso adiante, e vai falar sobre a questão, né, da confiabilidade das escrituras, e vai desdobrar um pouco mais sobre isso. Daí eu trouxe, né, alguns 4 dados bíblicos que ele dá, né, sobre a ética sexual cristã nas escrituras. E o primeiro ponto, e na verdade esses 4 pontos, se a gente for olhar a grosso modo, são pontos óbvios, né? Mas, é como a gente tinha falado na live, o óbvio precisa ser dito também. Então, a gente vai dar uma reforçada nisso e trabalhar mais algumas coisas adiante. Primeiro, Deus criou sexos, apenas 2, macho e fêmea, e ambos foram criados à imagem de Deus. Segundo, o intercurso sexual é reservado exclusivamente para o casamento. Né? Terceiro, e tá as referências aí caso vocês precisem ver. O intercurso sexual não é pecaminoso, nem uma concessão ao pecado. Ele é uma dádiva prazerosa da parte de Deus. Quarto ponto. Certas formas específicas de intercurso sexual, de relação sexual, são especialmente repelentes. Quando ele vai falar sobre essa questão, ele vai se deter principalmente a questão acredito que seja a zoofilia, né? Que é a questão da relação do intercurso sexual com animais, né? E aí ele vai destacar alguns intercursos que a Bíblia, ela realmente mostra que não é de acordo com o que Deus estabeleceu. E no que diz respeito também à homossexualidade, eu me lembro que eu assisti uma ministração do Augusto Nicodemos, que ele vai falar sobre sexualidade, e depois ele vai trazer alguns pontos sobre casamento, sobre princípios, né, tipo o papel da mulher, o papel do homem, essas coisas. Aí, porque ele faz toda uma relação nesse sentido. Aí ele vai falar sobre a questão de você conseguir identificar, né, por que Deus, ele vai se deter, né, a questão da relação ser entre um homem e uma mulher, né? Ser macho e fêmea, digamos assim. Justamente, ele faz a questão da analogia com o fato de Cristo e a igreja, né? Aí ele fala, o Senhor não faria uma analogia, né, dessa, se ele não tivesse reafirmando o que foi dito a princípio, né, em Gênesis, sobre no momento da criação, né? Sobre o homem e a mulher. Então, eu achei muito bom quando ele pontuou isso, sobre essa questão da analogia, e como dá para a gente reforçar, né, a ideia da questão da união monogâmica e da união entre um homem e uma mulher, né, de ser isso,
o que Deus ele estabeleceu. Outros dados bíblicos da ética sexual cristã, que ele vai destacar, é que ele vai falar, né, que Jesus ele vai confirmar, né, a ética da comunidade do Antigo Testamento, e ele estabelece normas éticas amplas para a sexualidade da igreja do Novo Testamento. E seu ensino ele vai surgir em dois contextos. O primeiro é o divórcio, né, que ele vai declarar que o divórcio não é permissível, exceto por causa da imoralidade sexual. E ele corrigiu as falsas interpretações do Antigo Testamento sobre o divórcio, né, mas afirmou a proibição de toda imoralidade sexual, né, até de uma forma mais intensa, digamos assim, né, quando ele fala que o seu olho lhe faz pecar, arranca, ou se a sua mão lhe faz pecar, arranca, numa questão bem mais segura, digamos assim. O segundo ponto, no segundo contexto, Jesus declara que do coração e não do corpo procedem os pecados. Nesse ponto eu quero ver uma coisa, porque quando a gente acaba falando de ética sexual cristã, quando a gente vê esse termo ética, tipo, a gente pode acabar fazendo uma ligação com uma série de códigos inflexíveis, né, que não leva em conta os sentimentos humanos. Mas se assim fosse, né, não ia se tratar da ética sexual cristã. Então é bom a gente ressaltar que Deus é muito pessoal, e um dos seus objetivos é trazer pecadores alienados de volta à comunhão com Ele. O que só vai poder corromper essa comunhão, a gente sabe que é o pecado, né? Então, o pecado ele não pode ser identificado apenas como errar o alvo, né? Em sentido mais fundamental disso aí, ele significa eliminar a comunhão entre Deus e o homem. E a perda do relacionamento, né, que houve lá em Adão e Eva, tinha com Deus, por exemplo, na raiz, aponta que a má conduta dele significou a ruptura desse relacionamento, né? Então, por esse motivo, o pecado, ele não é apenas a violação de um código, mas também uma tragédia para o coração de Deus. Então, a gente recolocar a ética sexual cristã equivale a gente recolocar a Bíblia e a sua cosmovisão. Então, eu acabei destacando esse ponto aqui, mostrando para vocês, porque eu achei muito legal. Porque acaba quando a gente vê falando sobre ética, a gente pode acabar tendo esse pensamento de ser códigos inflexíveis e tarará, e esquece, né, dessa relação, né, da questão do relacionamento, da ruptura que houve, e como agora em Cristo a gente pode novamente estar com Deus Pai. A revolução sexual, ela acabou alcançando a igreja com a sua agenda revolucionária, né? Isso ninguém pode negar. E ele vai destacar 4 pontos. E a gente pode acabar pensando, Laura, você está falando de ética sexual cristã e agora você está falando do abandono da ética sexual cristã. Esse abandono que eu estou ressaltando é justamente ligado à igreja, porque houve um abandono. E o campo ele ficou livre para que o que a revolução sexual plantou desse frutos, né? Frutificasse. Então, se não tivesse existido esse abandono, talvez não. Se não tivesse existido esse abandono, o dano seria muito menor, né? Então, ele vai falar que o que alcançou a igreja com sua agenda revolucionária, a revolução sexual, ele vai apontar alguns pontos que a gente apontou lá, né? Que foi a contracepção recreativa, e a gente faz essa relação da contracepção recreativa com essa questão do adultério, né? Que, por exemplo, a pessoa é casada, mas aí ela vai usar preservativo, tudo para evitar, né, que a outra pessoa, ou ela mesma, né, não tenha filhos, e vai ficar tudo por isso mesmo. Então, parece que não está acontecendo nada, né, e usa isso de uma maneira equivocada, como ele coloca de uma forma recreativa. E também tem a questão de usar de uma maneira visando o individualismo, né? Então, ele vai acabar tendo a questão de tipo assim, dos filhos, né? Não vou ter filhos porque vai dar trabalho, porque vou ter que educar, vou gastar dinheiro, vai privar a minha liberdade, né? Então, esse é um ponto que a gente acaba, de uma forma sutil, adentrando. Outro ponto que ele destaca é sobre o divórcio, fácil e sem culpa, né? Um divórcio legítimo. Muitas vezes se divorciam porque o nosso temperamento não bate, por questões assim, do cotidiano, né? Questões assim de sentimentos, enfim. Vai se guiando pela questão do sentimento, né? Não por uma cosmovisão cristã. E se separa, né? Simples assim. Não levando em conta o mistério que há por trás, né?
de um casamento, né, que é justamente o que eu tinha falado sobre a analogia de Cristo e da igreja. E rompe também uma aliança, né, que foi feita também dentro de Deus. Tem também a questão do sexo premarital, que diz respeito à fornicação, né, como a gente conhece. E tem também a questão, em alguns casos, do aborto. E mais recentemente, a homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sobre essa questão de tipo de haver, eu já vi, né, algumas igrejas, enfim, não sei se, né, acho que chamar de igreja é um pouco equivocado, mas de aceitar, né, que haja essa união entre pessoas do mesmo sexo e realmente deixar para lá o que diz as escrituras, né? Então, isso são formas sutis, né, que acabaram encontrando lugar, né, no meio cristão e que acabou fazendo morada, né? E, enfim, em alguns casos está até muito bem fixado, né? As pessoas não conseguem ainda nem enxergar. Tem um ponto também que eu queria ver com vocês, que eu acho que eu acabei esquecendo de pontuar antes, que é a questão que também a gente falou na live um pouco, que é sobre a liberdade, né? Sobre essa questão de liberdade, identidade, até porque o slogan, né, da Revolução Francesa sempre foi ligado a essa questão, né, da liberdade, né, de ser livre e tudo mais. A Mai deu um exemplo muito bom, né, dizendo que os caras que se reuniam, né, para conversar sobre política, né, sobre a agenda revolucionária, com os seus ideais utópicos e tudo mais, eles, depois que eles se reuniam, acho que eles se reuniam, eles ficavam juntos, né, bebiam juntos e tal, eles iam para algum bordel, tinham lá, né, os seus momentos, e você vê como refletia a maneira como ele enxergava as coisas, né, no comportamento deles, para com essa área da vida, né, com a sexualidade deles. Então, era uma questão de um sexo recreativo, né, sem um fim em si mesmo, a questão da objetificação, né, bem destacada. Então, é um ponto que vale a pena a gente lembrar também. Eu gostei muito quando ela apontou esse exemplo. E quanto a essa questão da identidade e da liberdade, a gente sabe que não há, né, liberdade absoluta, né? Todo mundo tem o seu senhor, né? Então, por mais que algumas pessoas falam, eu sou livre de qualquer amarra, de qualquer coisa, mesmo que ela não saiba disso, mesmo que ela não perceba, ela não é, né? Então, principalmente essa pessoa que costuma dizer isso e autoafirmar isso, ela é mais presa ao que está em volta dela em relação ao que foi culturalmente construído do que ela pensa, né? E isso acaba gerando muitas coisas, né? Como a questão da frustração, né? É algo inviável, porque nós temos uma esperança viva, né? Isso, na maneira que essas pessoas elas vão caminhando, um momento sempre vai chocar, né? Sempre, sempre, sempre. Não tem como. E como eu falei lá também, nós aceitamos privações na nossa vida em nome daquilo que nós queremos atingir. Então, se a gente quer algo, sempre vai ter que abrir mão de outra coisa. Um exemplo, assim, muito prático do dia, assim, de coisas assim cotidianas. Sei lá, uma pessoa que quer passar no concurso, ela vai abrir mão, né? De alguns momentos de sair com os amigos, de fazer algum lanche, alguma coisa assim. Enfim, em alguns momentos ela vai abrir mão, né? Para poder se dedicar aos estudos, né? E mesmo que ela tenha uma agenda bacana, né? De equilíbrio, assim, mas vai ter momentos que ela vai ter que abrir mão, sacrificar, em prol de algo que ela deseja, né? Alcançar. Isso acontece com a gente. E em relação à liberdade cristã, eu destaquei lá também, não somos libertos de, né? Nós somos libertos para. Nós somos libertos para viver a vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos algo definido, né? E os princípios que nos norteiam em relação aos nossos relacionamentos, né, interpessoais, vai sempre colocar o outro de uma maneira a dizer que o outro é superior a mim mesmo, né? Vai colocar também de que Paulo vai destacar, né, que ninguém tem a de si mesmo, né? Um conceito mais elevado, né? Mas tem um conceito equilibrado, né? Consistente, tipo, que você tenha realmente a ideia do que você é, né? Nem mais nem menos. E também a ideia de sempre se submeter ao outro, né? Se submeter ao outro, dar a vez para o outro, esse tipo de coisa. Não exercer vingança, né? Que entra a questão da justiça própria. Então, quando a gente vê esses pontos, né? Vê esses princípios,
a gente vê como os princípios bíblicos, eles são norteadores, né, para os nossos relacionamentos. E como isso vai quebrando a ideia que nos foi proposta, né, de objetificação das pessoas. Mas, ao contrário, agora eu me sacrifico pelas pessoas. Eu vou amá-las com amor sacrificial e fazer o que foi feito por mim, né, o que Cristo fez por mim, eu vou buscar refletir em gratidão por essas pessoas, né. Então, isso que a gente acredita e pelo qual a gente vive é algo que vai completamente contra, né, o que é colocado hoje, no que diz respeito à identidade, liberdade, porque dificilmente você vai ouvir alguém dizendo, eu considero fulano superior a mim mesmo, né, eu estou disposto a servi-lo. Não vai haver isso, né? Então, é muito, muito raro a gente perceber um discurso dessa natureza. E sempre com o fim de glorificar Deus. Pronto, agora vamos para esse ponto aí, da cosmovisão sexual cristã. Eu também destaquei uma citação que o autor ele vai se referir, e agora a gente vai para algo um pouquinho mais amplo, né, digamos que é o X da questão, e eu acredito que ao longo da gente ver todo esse contexto, né, toda essa trajetória, vai ficar mais claro. Estamos refazendo o caminho, né, e juntando as pecinhas desse quebra-cabeça. O fato de tantos cristãos hoje falarem com frequência sobre cosmovisão, sem considerar o sexo, resulta provavelmente da visão empobrecida da criação. Se reconhecessem que a cosmovisão cristã tem início onde a Bíblia começa, eles não incorreriam nessa omissão estratégica. Eu, particularmente, assim, eu gostei muito disso que ele pontuou, né? E realmente me ajudou também, mais uma vez. Eu já tinha lido uma vez, mas parece que sempre se renova quando eu leio. E eu achei uma coisa também legal que ele acabou destacando, que foi tipo assim, o sexo está na raiz do mandato cultural dado por Deus à humanidade e consiste quase no cerne de uma cosmovisão bíblica. Por encontrar-se na raiz do mandamento cultural dado por Deus à humanidade, ele está próximo do centro da cosmovisão bíblica. Então, nesse sentido, ele vai falar algo muito bacana. Ele vai buscar testificar que sexo é cosmovisão. Aí um exemplo que ele dá no que diz respeito a uma pessoa, ele fala assim, né, que pessoas que supostamente estão de lados diferentes, em um abismo profundo, né, sobre questões sexuais, elas vão divergir, né, em situações. E ele vai dar um exemplo, né, que é raro você encontrar um pró-abortista militante anti-homossexual. Eu vou repetir, né, para ficar mais claro. Um pró-abortista militante anti-homossexual. Dificilmente vai haver isso, né? Por quê? Porque está ligada à cosmovisão. Então, uma pessoa que ela é né, pró-aborto, provavelmente ela vai ser, ela vai dialogar, né? Vai ser tolerante quanto às questões das pautas LGBT e tudo mais. Então, ele vai falar como isso influencia, né, essa questão. E outro ponto também que ele vai trazer, que em todo caso, né, o sexo ele vai ocupar um ponto tão central no plano divino para a humanidade e a criação, que não se pode ter um entendimento plenamente bíblico do sexo sem a cosmovisão sexual cristã, e de como o sexo contribui para a nossa cosmovisão, e não só para a nossa cosmovisão, mas para a de todos. Ele vai reforçar isso muito bem. E ele vai trazer alguns pontos interligados no que diz respeito ao sexo, e vai ser sobre a questão do sexo e criação, o sexo e a trindade, o sexo e a fecundidade, a intimidade e o sacrifício. Eu vou buscar ser pontual com eles, né? Não vou sair destrinchando cada um, mas eu coloquei de uma maneira que fique compreensível, né, pra gente. Então, no que diz respeito ao sexo e à criação, pelo fato de Deus ter criado o homem, e o homem como macho, né, e a mulher como fêmea, o sexo está fundamentado na realidade da criação, e não de uma cultura. Aí ele reforça, a criação é o que Deus fez, cultura é o que nós fazemos. A sexualidade humana, ela vai ser um exemplo extraído da criação, e não da cultura. Então, nesse sentido, o que é que a gente pode concluir, né? Que a sexualidade, ela é ontológica, né? O homem foi criado como um ser sexual. Aí, outro ponto que ele destaca é o sexo e a trindade.
Como Deus afirma que não é bom que o homem esteja só? Ele afirma isso porque ele não estava só. E ele é um em três. Então, ele não criou a mulher somente para o homem em relação à questão da procriação. Ele criou também para que houvesse companheirismo, né? Marido e mulher não partilham só do mundo, não partilham só do mundo exterior, mas também eles partilham do mundo interior. E isso combate completamente o que diz respeito à cultura individualista, né? O terceiro ponto, que ele vai trazer sobre o sexo e fecundidade, ele vai falar que isso é o ponto de partida da revolução sexual, né? E que a procriação, ela é a razão principal, mas não única, de Deus ter instituído o sexo. Ele deseja que sua imagem ela venha a se perpetuar, e ele tornou fazê-lo deleitoso e gratificante. E ter filhos, ele falou que também faz parte, né? É uma parte crucial da cosmovisão sexual cristã. Já não ter filhos, ele falou que corresponde a uma subcultura, mas ele fala no sentido assim, no que tem se tornado hoje, né? Ele fala no sentido das motivações que muitas pessoas têm de uma maneira individualista e que acaba sendo uma contradição no que diz respeito ao que a Bíblia diz sobre os filhos, né? Que eles são uma bênção, né? São uma herança do Senhor. Então, o ponto que ele bate mais nessa questão da fecundidade, sobre não ter filhos, é sobre a pessoa ter motivações egoístas, né? Não buscar de fato saber qual é a vontade de Deus, não se fixar nela, mas agir pelos próprios desejos, né? Buscando reinar no lugar de Deus. No que diz respeito ao sexo e à intimidade, ele vai falar que a cosmovisão anticristã, ela vai eliminar essa questão da intimidade do sexo. E o que vai substituir a intimidade, nessa cosmovisão anticristã, é a questão do poder. Então, que vai ser a questão do poder físico do homem em coagir. No caso, ele vai falar que há um incentivo para isso, né? Um poder físico do homem em coagir o sexo e o poder emocional da mulher de trocar o sexo por algo que ela deseja. Então, a gente acaba vendo, às vezes, acho que alguém aqui já viu, em algum filme, alguma série, alguma coisa assim, que há realmente essa representação que ele cita aqui, né? Porque muitas vezes o que a gente vê reflete, né, o que está na cultura, em séries, em filmes, etc. E muitas vezes algumas mulheres se colocando, tipo assim, tudo bem, isso aqui só vai acontecer se você fizer isso para mim, se você comprar aquilo para mim, sei lá, né? Então, ele junta também esse ponto com a questão da comercialização do sexo, né? Como se fosse algo que não fosse genuíno, né? Não fosse algo relacionado à intimidade, né? A um momento realmente de uma demonstração, né? De amor, mas com uma disputa, né? Com uma competição. E ele vai falar também que o sexo ele tem a questão da complementariedade, né? Não é uma questão de competir, né? Entre homem e mulher, né? Eles vão se complementar. E o último ponto, que é o sexo e o sacrifício, ele vai falar que consiste de que você tem uma dívida com seu cônjuge, pois o seu corpo, ele, segundo as escrituras, né, em 1 Coríntios 7, do 2 ao 5, vai falar que o corpo, né, da mulher corresponde ao marido e o do marido corresponde à mulher. Então, eu acho que eu até quando eu escrevi isso, eu peguei esse termo na administração do Nicodemos também, que ele vai falar sobre isso, né? Que sempre vão ter uma dívida um com o outro. E também tem essa questão de você entrar no ponto de que é dito de que o casamento você se casa para fazer outra pessoa feliz, né? E a outra pessoa certamente, né, também deve se casar para fazer você feliz. Então é uma troca, né? Não é uma disputa de poder, não é quem pode mais, etc. É uma questão sacrificial onde os dois vão caminhando juntos com um propósito definido, né? Que é glorificar o nome de Deus. Então, ele destaca esses pontos, né, em relação ao sexo. E faz essas relações que eu acho bem bacanas. A gente está chegando no final, então, a gente pode, então, mais uma vez, diante de tudo, pensar. Afinal, né, essa cosmovisão sexual cristã é necessária mesmo ou ela está antiquada, né? Aí eu readaptei o que ele falou e juntei, né, para ficar mais claro.
ela não é obsoleta, nem pode se tornar obsoleta num mundo criado por Deus. Ela é parte da realidade criada, né? E é um aspecto vital do desígnio divino para a humanidade, a sexualidade humana. Deus inventou a sexualidade para ser amável, íntima, sacrificial, prazerosa e produtiva, literalmente. O intercurso sexual, ele foi designado exclusivamente para o casamento, e estamos cientes desse desígnio não só por dedução, a partir da personalidade criada, mas também pela leitura da revelação divina na Bíblia, no qual, né, Deus ele nos diz o seu desígnio e o mostra a nós. Nesse sentido, né, como a gente foi trabalhando essa questão da cosmovisão e fazendo esse caminho de volta, né, no que diz respeito à criação, né, ao plano criacional, nós temos uma guerra, né, a ser travada. E eu gostei muito desse termo que ele vai usar, né, o mandato cultural, existe guerras culturais. E nós temos um mandato cultural, né. E uma coisa que eu queria reforçar também, que eu acho que acabou que a gente falou na live, que a Maia até perguntou, não, mas em relação às pessoas que são descrentes, né? Como é que isso vai acontecer, né? Em relação às pessoas que são descrentes, o autor ele vai trazer que o que a Bíblia, o entendimento que a Bíblia traz sobre sexualidade é completamente saudável e completamente viável, melhor dizendo, para elas, né? É algo que foi colocado para toda a humanidade, né? Então, nessa citação aqui, ele vai falar que a questão da sexualidade, né, do casamento, não sei se o que ele vai falar, não sei aqui não, mas tem uma citação que ele vai falar que o casamento, a união, né, entre das duas pessoas, ela antecede o Estado e a Igreja, né? Então, é algo que antecede tudo que foi instituído depois. Então, isso é uma boa forma da gente meditar, pensar, refletir do quanto deve ser disseminado, né, a questão do que a Bíblia coloca, né, no que diz respeito à sexualidade, a casamento, enfim, né, tudo isso que a gente veio trabalhando até agora e que também vai de encontro o que a gente trata de identidade e sexualidade. E justamente eu acabei falando um pouquinho de identidade, porque se vocês forem pesquisar sobre sexualidade, no que diz respeito à cosmovisão cristã, vocês sempre vão encontrar esses termos, identidade e sexualidade. O Pedro Dutti, ele tem um e-book, que o título é Identidade e Sexualidade. E a Andrea Vargas também tem um curso, e ela até lançou há pouco tempo, né, um curso online, que também fala de identidade e sexualidade. E quando você vê algumas ministrações também, algumas aulas, alguns ensinos, eles sempre vão fazer essa ligação. Por quê? Justamente porque a gente acabou perdendo, né? Foi ficando algo fragmentado. Então, eles intencionalmente estão fazendo um caminho de volta. Então, nesse sentido aqui do mandato cultural, que existe guerras culturais, ele vai destacar o seguinte: por trás das guerras culturais está a premissa bíblica fundamental. O chamado criacional do homem significa administrar a terra para a glória de Deus. O chamado do homem é mais amplo que a igreja. A igreja não é apenas um aspecto, embora vital, do reino de Deus. Reduzir o chamado do homem à igreja equivale a entregar as grandes extensões do mundo ao reinado satânico. Então, ele vai destacar algo muito bom também, que é a questão que é óbvia, mas que é sobre a gente trazer a glória para Deus, né? Porque diante de tudo que a gente vai vendo, a gente percebe que é o homem sempre buscando reinar, né? E a gente se recorda bem, né, do que tem em Gênesis 11, quando vai falar sobre a Torre de Babel, eles construíram uma torre, né, para fazer o nome deles conhecido, e a gente vê a anulação disso, né, no que diz respeito à anulação de elevar o nome de Deus, né, de proclamar o seu nome, de proclamar a sua palavra, e de, na prática mesmo, cotidiana, a gente falar, né, sobre isso. E eu acredito que essa questão da cosmovisão cristã, da cosmovisão sexual cristã, ela pode ser colocada, né,
E eu dei um exemplo na live, um exemplo prático do dia a dia, né, no meu cotidiano, mas eu também vejo em outras extensões que isso pode ser discutido, né? Eu dei um exemplo de quando eu peguei um aplicativo, né, um carro de aplicativo, que eu fui fazer um trabalho, mas também tem N situações, né, que é tipo, a gente, nas redes sociais, né, na nossa sala de aula. Um lugar muito bom também que a gente pode sempre tratar sobre isso é a mesa, né? Eu acho que é uma coisa que também a gente acabou se perdendo, né, com o tempo, é estar à mesa, comer juntos e tal, porque ali muita roupa suja é lavada, né? E também muita coisa debatida, né? Muita coisa é aprendida à mesa. Então, há N formas da gente aplicar isso, né? E eu acredito que isso está sendo colocado em nossas mãos para que seja desenvolvido, né? Só o fato da gente estar nessa reunião hoje, conversando sobre isso, fazendo esse caminho de volta, retomando aspectos importantes, né? Permitindo que o nosso entendimento seja iluminado, já é um passo importantíssimo, né? Para a gente seguir adiante e cumprir o que nós fomos chamados para fazer, né? Como filhos de Deus. Então, no geral, minha gente, é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Acabou que deu um bug aí nas referências. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma complementação, ou se não, alguma correção também, tá? É bem-vinda. Se eu não souber responder, eu vou ser muito honesta em dizer que eu não sei, mas eu vou buscar compreender para poder repassar e a gente conversar em algum momento sobre isso. E é isto, viu? Para mim, foi muito bom compartilhar isso com vocês.